Olá, você já ouviu falar nas teorias de que quando uma pessoa morre é como apagar uma vela? E aí tem aquelas outras que falam que quando a pessoa morre, ela retorna em um outro corpo? Ou fica vagando por aí? Já ouviu essas teorias, né? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Você já tirou um tempo para fazer uma pesquisa no Google sobre o que a Bíblia fala sobre a morte, sobre a alma? Você já tirou um tempinho para isso? É extremamente importante. Isso deixa muito claro a condição do ser humano. Lá em Gênesis, diz que Deus criou o homem do pó da terra. E para o pó da terra ele volta quando morre, certo? Então, essa teoria aí de que o ser humano, quando morre, é como apagar uma vela, é verídica, né? Em termos de físico, de carne. Sim, morreu, acabou, volta ali para o pó, a terra ali dissolve aquilo, sobra só os ossinhos, né, com o tempo, e acabou aqui mesmo, certo? Então, essa teoria, no sentido carnal, físico, ela é válida, tá bom? Porque a Bíblia fala, lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 19, ela fala que do pó foi tirado e pro pó vai ser retornado, certo? Mas aí entra a questão da alma, né? Vamos ver agora então o que a Bíblia também fala sobre a alma? Pois é, olha só, o salário do pecado é a morte, tá lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, devido ao fato de nós ser nascido do pecado e a nossa tendência é pecar, então todos nós temos essa tendência, todos nós morremos, né? Não é nem tendência, a gente morre mesmo. Né? Então, devido a isso, a gente morre, porque nós fomos nascidos depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Beleza? Porque eles pecaram lá e foram expulsos e nós somos essa descendência do pecado. Então, por isso que a gente herdou essa condição de morrer, ok? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte, que a gente tem que apresentar diante de Deus não só um corpo incorruptível, como também a nossa alma. Porque olha só, quando a gente morre, o corpo vai para a terra, o fôlego de vida nosso, o nosso espírito, volta para Deus e a nossa alma pertence a Deus, com uma condição. Lá em Ezequiel 18, versículo 4 diz: a alma que pecar morrerá. Então a gente tem que tomar muito cuidado que quando a gente comete pecados, né? A gente já nasceu para pecar, mas aí a gente tem que dar uma controlada aí no sistema, né? Porque quando você peca, você não está só condenando o seu corpo à morte, quanto a sua alma também. Porque o corpo, a tendência o fato é que todo o corpo morre, porque são nascidos lá da geração pecaminosa. Mas a alma tem solução, a alma tem uma alternativa, certo? A nossa alma tem a opção de ser salva. E isso depende de nós. Porque se você morre em pecado, a sua alma morre também. Então, tanto você morre nessa condição física, quanto na espiritual. Tá entendendo o que eu tô querendo te passar? É que você não tem que cuidar só do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma também. Por isso que lá em Tessalonicenses fala que você tem que apresentar diante de Deus um corpo incorruptível e uma alma também, para que essa alma vá para o céu, certo? A alma não vai ficar vagando por aqui, como muitos falam. Ela não vai retornar para pagar pelos pecados. Não, ela simplesmente morre. Assim como o corpo nosso. Entendeu? O corpo morreu porque é da geração do pecado. E a alma é porque você pecou. Entendeu? Então tem.
Então, a Bíblia nos instrui a apresentar diante de Deus, né, tanto o corpo quanto uma alma pura. Já ouviu aqueles negócios assim que quando você vai no velório as pessoas falam assim, quando uma pessoa morre, a pessoa fala assim que Deus deu um bom lugar para ele. Deus só vai dar um bom lugar para ele se ele foi de alma pura. Se ele foi uma pessoa boa, se ele foi uma pessoa temente a Deus, né? Se ele obedeceu a palavra de Deus. Agora, se ele foi um assassino, uma pessoa que só prejudicou outras pessoas, que só fez o mal, ele não terá um bom lugar no céu. Porque aqui ficou bem claro, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar morrerá, né? Então ele não vai ter lá um bom lugar. A alma dele vai morrer, certo? Claro que todos, assim que morrem, vai para um lugar, né? Para o chamado seio de Abraão. Para outras religiões é o purgatório, né? Eu de catolicismo não entendo nada, gente. Mas eu ouvi falar, não sei nem se é fato. Então, assim, eles ficam, né, de acordo com a Bíblia, eles ficam no seio de Abraão esperando o julgamento final. Então, assim, mas de acordo com a Bíblia, essas pessoas más, essas pessoas que só prejudicam a outra, que foi uma pessoa extremamente ruim, esses maridos que vai pro boteco, bebe, chega em casa espancando a esposa, espancando os filhos, quebrando tudo. Quando uma pessoa dessa morre, né, isso é só um exemplo, ela não vai ter um bom lugar no céu. Ela foi uma pessoa de alma ruim, de uma alma também pecaminosa, não só o físico dela, quanto a alma dela também. Porque as pessoas fazem isso, gente, com consciência, né? A maioria, é raridade você encontrar uma pessoa que tem problema psicológico, mas a maioria faz consciente do que está fazendo. Então, ela tanto peca com o corpo, quanto peca com a própria alma, porque ela está fazendo conscientemente, que ela está errada. Não é mesmo? Então, o que lá? Aí vai acontecer o juízo final, né? O dia que Jesus vier nas nuvens para julgar tanto os vivos quanto os mortos, que são essas almas. Então, a partir daí, essa alma que não foi encontrada no livro da vida, essa alma que foi encontrada lá, cheia de coisas ruins, essa alma vai morrer. Ela não vai para o céu, Deus não vai dar um bom lugar para ela, certo? É por isso que a Bíblia já deixou ali bem claro em Tessalonicenses. Apresentar diante de Deus um corpo incorruptível e uma alma também, tá? Porque quando o seu corpo aqui na terra morrer, a sua alma tem uma chance de viver eternamente. Então ninguém tá vagando por aí, ninguém tá voltando para falar com ninguém tá vindo visitar ninguém tá voltando ni barata, vaca, em outro ser humano, nada disso tá rolando. Então tudo guardadinho lá no seio de Abraão, esperando o juízo final. Só que a partir daí, a pessoa que fez muita coisa ruim aqui na terra, a alma dela vai morrer. Aquela pessoa que foi temente a Deus, que foi uma pessoa muito boa, que foi uma pessoa que só quis o bem, que só fez o bem de corpo e alma, sabe? Que fez por prazer, sabe? Essa pessoa sim terá um bom lugar lá no céu. A alma dela vai continuar vivendo. Não vai voltar também não. Vai continuar vivendo lá no céu. Ao lado de Jesus lá. Entendeu? Então, percebe que não é só cuidar do corpo, mas cuidar da alma também. Tem muitas pessoas dentro da igreja que só preocupa com o corpo, né? Eu tenho que manter minha aparência de cristão. Mas, no entanto, tem uma alma tão ruim, né? É uma pessoa tão ruim, é uma pessoa assim que só Jesus na causa, só de aparência mesmo que é crente, porque por dentro não tem nada. Essa pessoa a alma dela vai para o céu? Não vai. Entendeu? Porque o que vai para o céu é a alma, não é esse corpo.
Então temos que cuidar da nossa alma também, né? Porque se aqui na Terra a gente acabar, a gente tem uma chance de continuar vivendo lá em cima, né? Livre das dores, das enfermidades, dos problemas, da morte, porque lá é eterno, tá? Então, preocupa também com isso. É muito complicado uma pessoa que vive de aparência. Lá dentro da igreja, ele é o santarrão, é a santarrona. Pro lado de fora, nas suas empresas, na sua casa, trata os empregados de uma forma horrível, sabe? É uma pessoa assim que faz de tudo, não importa quem é que tá na frente, ela quer subir de vida, sai atropelando todo mundo. Gente, esse corpo aqui, você tá preocupado com a sua aparência aqui, esse corpo vai ficar. Você tem que preocupar com a sua alma, porque essa sim é que vai ter um destino, se ela vai morrer ou ela vai continuar vivendo. É com a sua alma que você tem que preocupar, porque morrer com esse corpo físico aqui, querendo ou não, todo mundo vai morrer. Então vamos preocupar mais com a nossa alma, vamos preocupar mais com que tipo de pessoa nós somos, de dentro para fora. Eu, na maioria das vezes assim que eu postei vídeo falando de Bíblia, eu sempre falo, seja um crente de dentro para fora, seja uma pessoa boa de dentro para fora, para de usar maquiagem. Eu não estou falando maquiagem de base, pó, batom, não. Eu estou falando dessa maquiagem de que aqui você é uma coisa e lá você é outra. Você aparenta uma coisa, mas no fundo você é outra. Tira a máscara. Seja autêntico. Seja uma pessoa que aonde você estiver, Deus vai estar com você. Sabe? Vamos preocupar com a nossa alma. Vamos preocupar em continuar vivendo do outro lado, ao lado de Deus, no paraíso. Tá bom? Então, nada de pensar que um assassino, um ladrão, uma pessoa que morre em uma condição ruim, ela vai receber um bom lugar no céu, porque ela não vai. Tá na Bíblia, não sou eu que estou julgando, não sou eu que estou condenando, tá? Porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para dizer o que está na Bíblia. Você gostando ou não, é o que está na Bíblia, e aí você discute isso com Deus, tá bom? Porque foi ele quem inspirou a Bíblia a ser escrita. Então, se é mandamento dele, resolve com ele, tá? Mas é assim que a Bíblia diz, tá bom? Então vamos voltar aí para nossa alma, ver que espécie de pessoa a gente está sendo, tá? Porque não vai receber um bom lugar no céu. Pessoas ruins, pessoas que só buscam maldade, pessoas de aparência, que você olha e fala, nossa, mas ela era tão boazinha. Pois é, aparentemente, né? Com você, mas com as outras pessoas lá fora, era um terror. Então, vamos cuidar da nossa alma, tá? Vamos ser pessoas de dentro para fora, não só de fora, tá bom? Beijo para vocês, ficar com Deus, tá? Leiam a Bíblia, faz uma pesquisa no Google, o assunto que vocês têm dúvida, sabe? Que vocês vê vídeos aí na folha de vocês ficam meio em dúvida, vai no Google, pesquisa, digita lá o assunto, pesquisa, vê lá em versículos lá, né? Quantos versículos vão falar sobre aquele assunto, pesquisa, tá? Mas não se deixa ser enganado por ninguém, beleza? Beijo, gente, ficar com Deus.